Olá, queridos e queridas. Hoje eu resolvi gravar esse vídeo para a gente falar um pouquinho sobre esse artigo da Jane Raquel Silva de Oliveira. É um artigo que trata das contribuições e abordagens das atividades experimentais do ensino de ciências. Esse artigo é bem interessante porque ele faz duas coisas bastante didáticas, principalmente para um estudante, né? Ele, por um lado, faz uma lista de quais são as habilidades que os alunos desenvolvem quando usam essa estratégia, quando o professor conduz uma estratégia experimental. E, por outro lado, ele faz uma tipologia das práticas experimentais, quais são as críticas a elas, o que elas podem alcançar. Então, eu resolvi destrinchar um pouquinho para a gente começar a discutir qual é o papel do experimento na aula de ciências da natureza, tá bom? Então, esse é o início, de certa forma, de um novo bloco nosso, tá? Vocês estão vendo que eu estou estruturando a disciplina em blocos, né? A primeira parte do nosso curso, a gente trabalhou aspectos teóricos do ensino de ciências da natureza. Então, a gente trabalhou as questões de qual é o objeto de conhecimento da ciência da natureza, a filosofia do conhecimento em ciência, estratégias, né, algumas estratégias do que pensar, o estereótipo de cientista e como ele pode afetar o ensino de ciências, uma vez que ele limita, né, para nós a ideia do que é produzir ciência, da natureza um pouco de como essa atividade é feita. Então, a gente trabalhou esses aspectos. No segundo bloco, a gente passou por alguns experimentos, a gente passou por umas atividades experimentais. Então, a gente fez a atividade usando Cultura Maker, lá montando a casa e imaginando como que a montagem daquela casa poderia favorecer a aprendizagem de algum objeto de ciência da natureza. Depois, a gente fez aquela atividade de capacidade pulmonar, na qual a gente também pensou num problema, tinha um problema e a gente tinha que resolver esse problema, e ao resolver esse problema, alguns conceitos de ciências, né, brotavam, eles apareciam ali na resolução, e por fim a gente tentou aquela aula do cultivo de micro-organismos, que é uma aula que eu já fiz com a turma da manhã, mas ainda não fiz com a turma da noite. Com a turma da manhã o resultado nos decepcionou, mas eu vou fazer novamente, vou levar, na verdade, eu até tenho que falar para a turma da manhã que ela até deu o resultado, só que demorou mais tempo do que o necessário, né? E com a turma da noite a gente ainda vai desenvolver. Então, a gente passou por algumas atividades experimentais com diferentes abordagens, porque a gente queria ver como é, para a gente poder elaborar uma crítica, saber qual que é o limite, quando usar, como usar, o que esse tipo de estratégia pode fazer pelo ensino-aprendizagem de ciências. Então, a autora começa esse texto justificando aqui para a gente por que é importante discutir esse tema, né? As práticas experimentais na área de ciências da natureza. Ela diz que esse é um recurso bem importante para a gente desenvolver saberes conceituais, procedimentais e atitudinais, e que essas práticas também são muito interessantes para os alunos. Os alunos gostam de aulas experimentais. Isso é muito verdadeiro. Todo mundo que já esteve numa sala de aula, em contato com o aluno, toda vez que você fala para o aluno que vai ter aula experimental, em geral, eles se envolvem muito, eles gostam, eles aprovam, enfim. É uma atividade fácil de gerar engajamento. Então, ela justifica, né, a relevância desse tipo de atividade no ensino e aprendizagem de ciências. Só que ela fala uma coisa bem importante, que por mais que os docentes, né, os professores, até às vezes usem esse tipo de prática, é comum que eles tenham visões equivocadas sobre as finalidades desse tipo de atividade no contexto escolar. Então, o artigo acho que vem um pouco nesse lugar de situar esse tipo de atividade, para que ela serve, para que ela deve ser empregada e quais os tipos de atividades experimentais que podem ser desenvolvidas na escola. Tá? Então, veja, aqui traz uma coisa super importante, eu acho. Os livros didáticos, quando eles tratam essa questão das atividades experimentais, eles lidam com isso na forma de um livro de receitas, né? Então, ele dá ali para o professor, olha, você vai dar aula de bactérias, então faça isso, 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 isso como atividade experimental. E a gente precisa romper esse paradigma de ficar seguindo orientações externas a nós,
externas à nossa comunidade, externas à nossa maneira de pensar como docente. Isso foge muito do conceito de autonomia, que aí, inclusive, a gente desenvolveu no primeiro ano do nosso curso, né? Um professor, quando ele vai fazer um planejamento, ele tem uma situação ali institucional, da sua turma, das possibilidades do local onde ele trabalha, e tudo isso tem que vir à tona para ele planejar. Então, nem sempre essa coisa de seguir uma receita pré-determinada, ele vai conseguir o objetivo que ele pretende. É melhor que ele crie, que ele tenha a capacidade de criar atividades, experimentos e práticas que conversem melhor com a realidade que ele está vivendo e com a abordagem de ciências da natureza que ele defende, né? A gente já viu em algumas aulas, a turma da noite não deu tempo da gente ver isso, mas nós vimos que mesmo os livros didáticos, eles estão cheios erros conceituais até que são o menor problema. Eles estão cheios, às vezes, de preconceitos, de vieses ideológicos, de ideias que estão propagadas na sociedade e que representam ali coisas que a gente quer derrotar. Então, quando o professor tem uma visão mais crítica do seu material, ele também vai ter uma visão mais crítica de que tipo de prática experimental ele deve adotar. Por isso que a ideia de adotar o que o livro fornece, o que ele indica, o que ele orienta, como se fosse um livro de receita, não é adequada. Tem que ser deixada de lado essa visão muito prescritiva da educação. A educação, ela pensa, né? Ela prevê planejamento, ela prevê reflexão, ela prevê crítica, então ela é uma coisa que tem que ser feita por sujeitos autônomos, que fazem escolhas, e não pessoas que seguem manuais, né? A gente conversou bastante desse aspecto teórico, tanto na disciplina anterior, que era de autonomia didática, mas no início a gente também falou da importância desse professor se apropriar de conceitos, de pressupostos, de questões filosóficas, para que ele possa elaborar uma aula de ciências condizente com o seu tempo, condizente com os objetivos de formação integral que os documentos adoram preconizar, mas que, por vezes, é deixado de lado quando o professor age como um robô, reproduz uma fórmula que não é dele, que não saiu dele, que não se articula com o que ele pensa, com o que a instituição pensa também, com o que aquela comunidade precisa. Então, todas essas questões precisam ser rompidas, problematizadas, para que o ensino de ciência seja efetivamente capaz de deixar nos sujeitos as marcas que a gente quer que eles tenham, marcas humanas, né? Então, vamos seguir adiante aqui, ver o que ela indica para a gente. Esse artigo faz algumas perguntas, né? Ele começa de uma forma bem didática, listando aqui umas perguntas que ele visa responder. Então, que competências e habilidades podem ser desenvolvidas nos alunos através da realização de atividades experimentais? Quais são as dificuldades para o desenvolvimento de certas competências e habilidades no contexto das aulas experimentais e quais as estratégias que podem ser empregadas para tentar superá-las? De que maneira as atividades experimentais podem ser abordadas nas aulas de ciências? Quais as limitações e contribuições de cada tipo de abordagem? E que estratégias podem ser colocadas em funcionamento a fim de tornar cada tipo de abordagem mais eficaz do ponto de vista pedagógico? Então, vamos mostrar agora o que a autora nos coloca. Eu gosto desse artigo, embora em alguns momentos eu acho ele muito tradicional. Ele é um artigo de 2010, nem é tão velho assim, mas ele traz uma concepção até tradicional de atividade experimental. Hoje a gente acho que já deu um passo adiante do que ele propõe. Mas ele é um artigo muito didático, então por isso que eu continuo a usá-lo. E aí, quando a gente lê artigos, né, que tem esses elementos que a gente identifica como crítica, eles são legais porque a gente também pode ver o passar do tempo, que as ideias elas vão sendo substituídas, né, por ideias melhores. E isso nada mais é do que o fazer científico mesmo, né? Ainda hoje eu discutia com uma turma sobre uma questão relacionada à ideia de teoria em ciência.
eu assisti um vídeo de divulgação científica que falava assim, que o buraco negro, a teoria do buraco negro hoje em dia, ela é muito mais que uma teoria. E a ideia desse tipo de crítica é uma ideia do senso comum que prega o seguinte: teoria é um tipo de construção de conhecimento que não tem comprovação científica. Talvez vocês pensem em teoria dessa maneira, mas isso não está correto. Teoria é o que sustenta a ciência. Teoria são as explicações consolidadas, né? Teoria é o que a ciência é, de certa forma. Então, não existe isso de que a teoria da evolução, a gente pode duvidar dela porque ela é só uma teoria. Não, teoria, ela é uma teoria e é o que ela tem que ser. Ela é a melhor explicação para aquele momento. Eu acho que essa parte dessa colocação do senso comum tem a ver com o fato de que as pessoas veem a ciência, às vezes, de um modo muito positivista, como se a ciência fosse feita de verdades absolutas. E a gente já mostrou no nosso curso que não é verdade. A ciência ela é fruto do seu tempo. Portanto, o que ela apresenta, o que ela pode fazer por nós, é apresentar as melhores explicações para um determinado tempo histórico. Isso é teoria. Teoria é uma explicação consolidada, na qual a gente pode confiar. Mas a gente confia também sabendo que ela pode ser substituída por outra, assim que surgiu uma outra teoria que explique melhor o fenômeno. Mas tomando cuidado sempre com o relativismo também. Não é só uma teoria, é algo que nos dá uma certa tranquilidade de afirmar coisas. Porque no nosso tempo histórico, no nosso contexto, aquilo que a gente apresenta como teoria é o que é de melhor para explicar determinada situação, determinado fenômeno, determinado experimento. É isso que a teoria é. Então, dizer que a teoria que passou, né, de uma simples teoria para um algo mais, não tem um algo mais. O construto da ciência é a teoria, tá? Aqui ele vai falar o seguinte, a nossa autora. Ela vai falar que as aulas experimentais elas têm que servir para desenvolver os diferentes conteúdos, né? Os conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais. E aí ela começa a fazer uma lista de quais são os tipos de habilidade e de competências que as aulas experimentais podem favorecer. Então, ela começa apresentando essa primeira aqui, para motivar e despertar a atenção dos alunos. Essa é a que eu menos gosto. Eu acho que a gente tem que se perguntar sempre por que aquilo que faz os olhos da gente brilhar, nós somos professores, o que faz os nossos olhos brilharem é o conhecimento. Por que o que faz o nosso olho brilhar não interessa ao nosso estudante? Tem alguma coisa errada, né? Tem uma dissonância nisso, que é social, está para fora da escola, é verdade. Mas a gente tem que admitir que tem alguma distorção. E que se há uma distorção, quando a gente se torna consciente dessa distorção, nem sempre a gente consegue corrigir, já que isso é maior que nós. Mas pelo menos a gente consegue, às vezes, contornar a situação. Então, se eu tenho que fazer assim, se o conhecimento científico não interessa aos nossos alunos, isso já é um problema em si. Usar a aula experimental ou majoritariamente com esse objetivo, ou só com esse objetivo, acho que você esvazia o potencial daquela atividade. Sobretudo, o potencial de conteúdos que aquela atividade poderia desenvolver. Então, motivação é uma coisa importante se pensar na escola. Mas, em geral, a motivação é um problema intrincado e que a gente tem que olhar de uma forma complexa e não só transformar as nossas aulas experimentais em espetáculos. Aliás, a gente vai falar disso em sala de aula, então eu nem vou gastar muita saliva aqui. A aula experimental não é espetáculo, ela pode até ser, mas ela não tem que buscar esse lugar. Se ela se tornar um espetáculo no meio da atividade, maravilha, vai com tudo, ótimo. Só que você não faz aula experimental para dar show para os alunos, não é para isso. É maior do que isso. Então, a gente não deve ceder a esse impulso sensacionalista, que, aliás, acho que está bem na moda hoje em dia, tá?
Aqui ela fala uma coisa importante, né? Ela fala que os meninos ficam mais seguros do que as meninas para manipular os materiais de experimento. Isso é uma coisa importante de se saber quando a gente deseja uma educação científica que diminua a distância entre os gêneros. A gente sabe que os gêneros das ciências naturais, elas são majoritariamente dominadas por homens, por meninos, né? E a gente quer que as meninas se desenvolvam, ou que elas se desenvolvam na área que elas quiserem, que não haja obstáculos ao desenvolvimento das meninas na ciência. Então, a gente precisa entender essa insegurança e estimular o contato das meninas com todas as disciplinas, porque rompendo, né, esse tipo de estereótipo que a cabeça das meninas, por exemplo, tem dificuldade com as ciências exatas. Isso não é verdade, né? Isso tem mais a ver com conotações sociais. As meninas não são criadas dentro de uma sociedade que tem uma certa estratificação para se desenvolverem em certas áreas. Então, a gente precisa ter isso em mente para a gente desenvolver ali atividades nas quais elas se sintam seguras para manipular os objetos, tá? Aqui ele fala do segundo tópico, que é desenvolver a capacidade de trabalhar em grupo. Eu acho também, mas eu coloquei essa palavra, essa pergunta, né, essa provocação, porque eu fico pensando que o quanto é banalizada essa atividade de trabalhar em grupo. Vamos juntar, normalmente é uma coisa tão da escola. Engraçado que quando é muito cotidiano, se normaliza tanto que se esvazia. É como quando a gente lê uma palavra, muitas vezes ela perde o sentido. E o trabalho em grupo da escola, ele tem esse risco de perder o sentido. Por isso que a gente precisa estabelecer que tipo de habilidades sociais que a gente está querendo desenvolver ali e criar tarefas e situações, enfim, para que elas sejam, de fato, consolidadas. Então, não é só juntar os alunos em grupo e acreditar que eles vão conseguir fazer tudo isso sozinhos, né? O desenvolvimento dessas habilidades vai ser uma coisa espontânea. A gente precisa direcionar as tarefas, direcionar etapas, indicar o que precisa ser feito, enfim, para que aquelas habilidades sejam, de fato, consolidadas. Desenvolver iniciativa pessoal e tomada de decisão. Quando a atividade é muito fechada, em geral, ela não possibilita isso. Se eu dou um roteiro de atividade, o aluno tem que seguir item por item para chegar num resultado, ela não vai permitir iniciativa pessoal e nem tomada de decisão, porque o aluno não está tomando nenhuma decisão, ele está seguindo uma receita que a gente colocou. Aí é que está essa questão da gente transformar as nossas atividades nesse ambiente mais criativo, nesse ambiente mais de resolução de problemas. Aí sim, o aluno vai ter que ter uma iniciativa pessoal e tomar algumas decisões que vão levar ele a algum resultado, né? Mas se a gente só fomentar atividades muito prescritivas, esse tipo de habilidade não é desenvolvido. Estímulo da criatividade. Daí vamos dar uma lida aqui no artigo para ver o que ela fala, né? Ela fala, por exemplo, que a gente pode estimular a criatividade solicitando que os alunos pesquisem experimentos que considerem interessantes e justifiquem suas escolhas, estimulando-os a pensar em possíveis substituições nos materiais empregados no experimento, explicando suas justificativas, né, para a escolha, colocando-os tanto para executar quanto para auxiliar na montagem do experimento, instigando-os a pensar antes da execução do experimento sobre os possíveis resultados a serem obtidos e solicitando que façam desenhos ou esquemas que representem a atividade experimental. Embora eu também acredito que isso que ela listou possa fomentar a criatividade, eu acho que é pouco. Essa lista vamos dizer assim, de formas de desenvolver a criatividade são formas tradicionais, conservadoras. Por isso que eu faço essa pergunta. Dá para ser ainda mais criativo? Como é que dá? Dando mais liberdade para os alunos experimentarem. Se a gente usar e abusar, né, das atividades mais abertas, das situações problemas, dos projetos nos quais o aluno, junto com o professor, vão delimitando, né, as etapas, aí a criatividade aflora, porque o aluno ele fica muito mais senhor do que ele está fazendo. Ele fica muito mais ativo no que ele está fazendo.
e aí a capacidade de aprendizagem também é aprimorada. Então, ainda que essas formas listadas no artigo possam também estimular a criatividade, a gente precisa superar essa coisa de, por exemplo, instigar eles a pensar. Isso qualquer atividade tem que fazer. A gente já viu que elaboração de hipótese é uma atividade importante para o ensino de ciências da natureza, né? Pedir para substituir material também pode ser uma atividade, mas e dar um problema e deixar que ele resolva, né? E só direcionando a forma dele de pensar, corrigindo os erros e ajudando ele a encontrar um caminho de resolução de uma situação problema. Isso sim fomenta uma criatividade que é fundamental no desenvolvimento de habilidades cognitivas do aluno. A próxima que ela lista é aprimorar a capacidade de observação e registro de informações. Isso daqui também, a gente já sabe, qualquer atividade precisa ter registro de informação. A sistematização de informações é o momento de consolidação das aprendizagens. Enquanto a gente está no campo da manipulação, no campo da experimentação, a gente está aprendendo, está fazendo novas conexões. Só que a partir do momento que eu coloco no papel o que eu aprendi, as relações que foram estabelecidas, eu fortaleço aquelas aprendizagens. Então, isso é bem importante. E aí eu coloco, né? Ele fala bastante aqui dos relatórios de atividade experimental. A gente usa bastante mesmo em ciências, em biologia, em física, em química. Mas, nos anos iniciais, o relatório ele pode ser substituído por outras formas mais amigáveis de registro, né? Então, eu coloco aqui que o aluno tem que registrar aquilo que aprende. Isso é uma coisa muito importante em ciências da natureza. Mas ele vai usar outras formas, né? Ele pode usar desenho, gravação, vídeo, enfim. Ele pode abusar de formas que sejam mais adequadas para as faixas etárias. E aí eu coloco uma coisa importante que a gente precisa desenvolver nos estudantes, que talvez seja uma questão um pouco perdida, ou uma questão secundária na escola, que é essa capacidade de narrar o que acontece, narrar o que viu, narrar aquilo que o experimento mostrou, o seu entendimento da experimentação. Aquele experimento que eu coloquei do pêndulo para vocês assistirem é muito bonito de ver as crianças narrando a experiência. Aquilo mostra os processos mentais que elas estão fazendo para adquirir aqueles conhecimentos, como aquilo está se agregando ao que elas já sabem, né? Então, essa capacidade de pôr para fora aquilo que a gente aprendeu é muito importante, tem que ser desenvolvida sempre. Ela fala também da gente aprender a analisar os dados e propor hipótese para os fenômenos. Bom, eu diria que essa talvez seja a função principal das atividades experimentais, né? Ou seja, desenvolver o pensamento científico, da forma como a gente viu na BNCC, na qual as práticas científicas têm que ser estimuladas para que o aluno construa, além dos conceitos científicos, a forma de fazer e de pensar da ciência, tá? Então, esse daqui acho que nem tem muita discussão, porque é um item bem relevante. Aí eu coloquei para aprender os conceitos científicos, sem dúvida, também está relacionado a outro item, né? E aqui eu achei que ela coloca itens muito tradicionais, né? A aula experimental, ela não tem que ser um complemento da aula expositiva. A aula expositiva, ela existe, ela deve ser usada, mas a aula experimental pode substituir a aula expositiva. Ela em si pode trazer os conceitos, né? Os conceitos não precisam ser enunciados verbalmente, eles podem surgir no desenvolvimento da aula experimental. Então, a gente precisa superar essa dinâmica de eu vou explicar primeiro o que ele vai fazer e depois ele faz. A gente tem que construir uma nova dinâmica de ele vai fazer e, ao longo do fazer, ele vai construindo os conceitos a partir das interações discursivas e das etapas que eu vou dando para ele fazer naquela atividade experimental, tá? Então, essa é a forma mais moderna, vamos dizer, de lidar com a construção de conceitos. Detectar e corrigir erros conceituais, mas eu acho que esse item também não tem muito sentido se você pensar que toda atividade, se você está fazendo avaliação formativa, toda atividade você está o tempo inteiro
detectando o que eles sabem, você está avaliando, e você está corrigindo os erros conceituais. Seja quando eles fazem o desenho registrando o que aprenderam, ou a escrita, seja quando eles falam, enunciam, a gente tem a obrigação de corrigir, afinal de contas, mais uma vez eu bato nessa tecla, não esqueçam essa história de relativismo, assim, a gente não sabe direito, né? Não existe certo e errado, existe certo e errado, que eles estão aprendendo em ciências da natureza, então ele pode enunciar uma coisa errada, mas não tem nenhum problema errar. A gente corrige esse erro e põe de novo no trilho, né? No trilho do pensamento científico, tá? E aqui ela mostra também as concepções mais tradicionais de aula experimental, né? Então ela coloca assim, ó, por isso, nas aulas experimentais na escola, a gente tem que tomar cuidado para não supervalorizar apenas os resultados certos. Essa é uma concepção tradicional de aula, que é a gente querer acertar de cara antes de errar. Não tem nenhum problema o aluno errar. Aliás, o erro a gente pode encarar ele como uma etapa anterior ao acerto. Mas a gente corrige, claro, corrige esse erro, mas não tem nenhum problema. Quando ele vai construindo o conhecimento sem muita informação que a gente deu, é natural que ele erre nessa construção em algum momento. Mas nós estamos lá justamente para fazer essas correções, para ir acertando aqui, acolá, e aí a gente vai levando o aluno para alcançar o objetivo de aprendizagem que a gente formulou. Aqui eu até risquei, ó, olha como eu estou usada. Para compreender a natureza da ciência e o papel do cientista em uma investigação. Essa é uma confusão que apareceu muito nos ensaios, né? Nós não estamos ensinando ciências para tornar nenhum aluno cientista. Não é isso. Nós estamos ensinando ciências porque as ciências da natureza fazem parte de um rol de conhecimentos que nós consideramos fundamentais para entender esse mundão lá fora. É isso. Vocês entenderam? Cientista, se ele quiser ser, maravilha. A gente dando as aulas experimentais, fazendo uma ciência mais ativa, eles vão encontrar o lugar deles. Essas pessoas que têm essa vocação para a ciência vão encontrar o seu lugar também. Mas nós temos muitos alunos com diferentes vocações, com diferentes interesses, sonhos, perspectivas, limitações. Então, a aula não é para o aluno que quer virar cientista, a aula é para todos. Só que todos precisam ter conhecimentos em ciências da natureza. Todos. Todos vão se valer do tipo de pensamento que a ciência fomenta. Então, a nossa aula tem que ir nesse curso, e não no curso de imitar o papel do cientista. Acho que se eu falei isso em algum momento, e eu posso ter falado, eu me enrolei também. Não é isso. O que nós queremos é fomentar a forma de pensar da ciência, que é a forma racional. E ele, usando essa forma de pensar da ciência e os conhecimentos científicos na vida cotidiana dele, é a melhor forma de estar nesse mundo, é a forma racional, é a forma iluminada. Tá? Então, por isso que eu risquei e porque eu sou bem abusadinha, tá bom? Compreender as relações de ciência, tecnologia e sociedade, nem vou me demorar aqui, porque isso a gente vem falando já há um certo tempo, e isso tem a ver com os pilares da alfabetização científica, né? Relacionar a escola com o que acontece lá fora da escola, aprimorar habilidades manipulativas. Aqui já indicou mais um caminho mais moderno, né, do ensino de ciências. Aí eu coloquei ali, ó, cultura maker, tem tudo a ver com isso, né? O erro é bem-vindo nessa cultura de deixar manipular, de deixar experimentar. O erro não é um problema, ele é bem-vindo porque ele é uma etapa para a construção de um certo conhecimento. E aí eu coloquei assim, né? Ele coloca, embora seja um ponto controverso entre os pesquisadores da área de educação, não há como negar que as atividades experimentais, mesmo sem intenção direta. Uai, por que não ter uma intenção direta, que é essa de habilitar as mãos, o conhecer das mãos? As nossas aulas podem fomentar esse tipo de habilidade também, aliás, devem, porque muito do que se descobre em tecnologia tem a ver com manipulação. Então, esse tem que ser mais um objetivo da nossa disciplina. Agora, aqui, ele vai listar os 3 tipos de abordagens experimentais. Devem existir mais tipos, mas esses aqui são 3 tipos básicos, tá?
E ele fala que a gente vai ter diferentes graus, né, de atividade do aluno nesses tipos de atividades experimentais. Então, nós vamos ter aquelas atividades experimentais que estimulam mais a criatividade e aquelas que estimulam menos. Aquelas que o aluno está mais ativo e aquelas que o aluno está menos ativo. Então, vamos adiante. A primeira que ela nos lista é a atividade de demonstração. Essas são as mais tradicionais. Elas são aquelas nas quais o professor ele executa o experimento enquanto os alunos observam o que está ocorrendo. Isso é uma forma muito antiga de atividade experimental. Só que ela tem um valor. Eu vou dizer quando. Se o professor está numa escola que não tem recurso material, é preferível ele demonstrar do que ele ficar só enunciando o conceito. Então, a gente não pode descartar as atividades demonstrativas. Um outro momento que ela é útil é quando essa atividade ela usa coisas perigosas. Por exemplo, eu vou ensinar os alunos a fazer sabão. Sabão usa soda cáustica, é um material perigoso. Se eu tiver com criança pequena, talvez seja melhor eu manipular. Então, uma situação dessa, atividades demonstrativas também são indicadas. Mas a gente pode tornar essas atividades demonstrativas mais ativas através das interações discursivas, perguntando para os estudantes o que vai acontecer em cada etapa. Então, aqui ela fala, primeiro, para a gente começar, vamos explicar o que a gente pretende fazer, né? E depois a gente vai estimular eles a elaborar hipóteses sobre o que vai acontecer. Solicitar que façam os registros, podem ser escritos ou de outra forma. Questionar novamente por que aconteceu o que aconteceu. Quando a gente vai fazendo as perguntas que vão engajando e fazendo-os pensar, essa atividade demonstrativa ela pode tomar um caráter mais ativo, ainda que os estudantes não estejam manipulando os objetos. Aí eu risquei aqui, mais uma vez abusada, utilizar questionários para serem respondidos em grupo sobre... isso aqui é muito antigo. Os alunos, quando você passa uma situação dessa, eles fazem de maneira burocrática. E toda vez que vocês passarem atividades que os alunos fizerem de maneira burocrática, você percebeu que foi burocrático, o que significa para o professor? Que a atividade não funcionou. Eu tenho que repensar ela, aconteceu alguma coisa. Eu queria que a atividade fizesse aprender, mas eles responderam ticando, como se fosse uma lista de compras. Não ficou legal. Aí eu tenho que repensar. Questionários são formas muito antigas de verificação de conhecimento. Acho que hoje em dia a gente tem outras maneiras mais ativas, mais interessantes, mais engajadoras do aluno, para a gente verificar se eles estão aprendendo. Atividades de verificação. Essa daí ainda é mais tradicional do que evitar. Essas daí são aquelas que a gente faz o seguinte, a gente dá a aula expositiva, teórica, e depois a gente dá uma aula prática para ele confirmar o que a gente falou na teoria. Vou dar um exemplo. Eu dou uma aula sobre carboidratos. Aí eu falo, por exemplo, que tem vários tipos de carboidratos, tem a glicose, sacarose, o amido, a celulose, e aí eu falo assim, vamos verificar. Lembra que eu falei na aula que o amido, por exemplo, está presente na batata, no arroz, no pão, né, nas massas, nos cereais e tal? Vamos verificar se isso é verdade? Aí nós vamos para o laboratório e montamos um experimento no qual a gente usa um indicador de amido para verificar quais alimentos que têm amido. Percebam como a gente tira toda a curiosidade do negócio. Ou seja, é como essa atividade de verificação, ela é como dar spoiler. O filme, a gente já está dizendo o que vai acontecer lá no fim. A gente não cria uma situação que favorece a curiosidade, seja a curiosidade ingênua ou a curiosidade epistemológica. A gente não faz essa etapa, a gente já pula e já dá tudo. Que foi um pouco o que eu fiz com vocês quando eu fiz a atividade de micro-organismos. Porque eu falei quase tudo ali, né? Embora ela tinha uma coisa da gente saber, na hora que vocês verem o resultado, vocês vão ficar surpresas com o que vocês vão ver. Porque ela tem ainda esse caráter de... Eu nunca vi, às vezes, um fungo. Eu não sei direito como é que é uma colônia de fungo. Apesar que todo mundo já viu as coisas estragando em casa. Mas uma colônia de bactéria, né? Eu não sei exatamente onde vai ter mais, onde vai ter menos. Eu faço uma ideia. É claro, ela tem ainda um caráter de surpresa, vamos dizer assim.
ou de descoberta. Acho que a palavra melhor do que surpresa é descoberta. Mas, ainda assim, você dilui muito, você tira o brilho da coisa. Então, atividades de verificação, a gente deve evitar ao máximo. Ao invés da gente fazer uma atividade de verificação, a gente deve dar aula em si. Eu dou aula experimental, por exemplo, eu vou dar uma aula de carboidrato, eu levo a batata para a sala de aula. Aí eu falo assim, será que tem carboidrato aqui? Vamos descobrir que elementos que tem carboidrato, que tem amido. Será que dá para descobrir? Pesquisa aí, gente, na internet. Você tem um jeito de a gente descobrir quais são os alimentos que têm amido, né? E aí formular ali com os alunos um experimento para fazer essa descoberta. Isso tem muito mais valor. E essa conversa de descoberta tem a ver com o terceiro tipo de atividade, que são as atividades de investigação. Esses tipos de atividades, eles são os que são mais citados nos estudos mais modernos, né? Junto com a cultura Baker. O ensino de ciências por investigação é um ensino de ciências preconizado nos nossos documentos oficiais, seja nas diretrizes curriculares nacionais, nos parâmetros e na BNCC. Então, são as atividades que vão ter um caráter sempre de descoberta, de encontrar o conhecimento no seu processo de construção. Por isso que elas são as mais indicadas, tá bom? A gente vai falar mais disso na aula, desse assunto. Mas eu vou falar direto para o final agora, porque eu quero concluir, para não deixar o vídeo longo. Aqui tem uma tabela muito bacana, muito didática, mostrando os 3 tipos de abordagem experimental e os itens que a gente tem que considerar para adotar esses 3, tá bom? Por fim, ela fala uma coisa muito legal, acho que ela foi bem ponderada no artigo. Ela diz o seguinte: imagina a gente um professor recém-saído da faculdade, um pedagogo que ainda tem um pouco menos de fluência nesse ambiente das ciências duras, está numa sala de aula, quer fazer um bom trabalho. O que é mais fácil? A gente começar direto com as atividades investigativas ou, de repente, a gente pegando experiência com as atividades demonstrativas e de verificação e depois ir fazendo essa transição? Eu acho que ela tem sentido isso que ela fala. Fazer atividade demonstrativa e de verificação, elas são mais fáceis de conduzir, no sentido de que, como elas prescrevem, a gente sabe exatamente como a coisa vai acontecer. A atividade de investigação, ela tem o quê de espontâneo? Ela pode levar para vários caminhos diferentes. Então, o professor pode se sentir um pouco inseguro. Acho que é uma recomendação bacana a gente começar fazendo as atividades mais prescritivas. E, à medida que a gente vai ganhando experiência, a gente vai apostando, às vezes, em atividades que são mais abertas, mais investigativas. Exceto também se a instituição onde a gente está trabalhando, elas fomentam muito o tipo de atividade mais investigativa, mais de cultura maker, porque daí a gente tem uma instituição que dá suporte para a gente pensar nesse tipo de atividade, tá bom? Bom, eu vou terminando por aqui. Para variar, a aula deve ter ficado enorme, mas eu achei que esse artigo trazia esses elementos importantes para a nossa discussão, tá bom? Um beijo, a gente continua essas conversas em sala de aula. Até mais, queridos.